Oi, minha querida. Senta aí que vou te contar um pedaço da minha vida. Meu nome é Dona Celina, tenho 82 anos e eu moro aqui em Aracaju, no Sergipe. Você sabe, minha filha, que o tempo passa rápido, mas a memória da gente... Ah, essa é danada de teimosa. Quando olho pra trás, vejo tanta coisa e muita coisa que eu preferia não ter vivido. Mas a vida, né? Ela te pega de surpresa e muitas vezes não pergunta se você está pronto. Fui uma menina assim, bem quietinha. A casa sempre tão silenciosa porque minha mãe tinha que trabalhar. Ela tentava fazer o melhor, mas... Sabe, minha filha, algumas coisas não têm como serem evitadas. Eu cresci sozinha, e não só no corpo, mas na alma também. Os momentos difíceis, os que guardo com muito medo de contar, estavam sempre lá. E eu, com minha dor guardada, segui em frente pensando que um dia, talvez, fosse conseguir esquecer. Mas não é assim que funciona. Eu te conto tudo isso porque sei que o mundo hoje é diferente e a gente precisa falar sobre o que acontece na nossa vida, mesmo que o passado seja pesado. Não deixa a vergonha tomar conta, minha filha. Não se cala. Hoje eu sou mais forte por tudo o que vivi. E se você me permitir, vou te mostrar que a dor da infância não precisa ser o fim da nossa história. Ela pode ser o começo de algo muito maior. Agora, minha filha, antes de continuar a contar mais da minha história, não se esquece de dar o seu like aqui, porque a vovó merece um carinho, né? E não esquece de se inscrever no canal, para não perder nenhuma história que eu tenho para te contar, viu? Ah, e coloca nos comentários de onde você tá assistindo, porque eu adoro saber que tem tanta gente aí espalhada pelo Brasil e no mundo. Vejo pessoas de Portugal, Estados Unidos, até do Japão ouvindo a minha história. Vai ser um prazer ver de onde você vem. Agora deixa eu te contar mais um pouco, porque o melhor ainda está por vir. Minha mãe... Ah, minha filha... A mamãe era meu tudo. Ela era tudo o que eu tinha. Ela sempre foi muito próxima de mim, sabe? Sempre me deu muito amor, mesmo com tudo o que a vida lhe me impôs. A gente se entendia só com o olhar. Ela sabia quando eu estava triste, quando estava com medo, sempre cuidando de mim, com o pouco que tinha, porque a vida dela também não era fácil. Eu tinha um irmão, o Joãozinho, que tinha 7 anos na época. Ele era a minha alegria, sabe? Sempre me fazendo rir, correndo pela casa e aprontando todas. Nós dois éramos muito unidos, apesar da diferença de idade. Eu era mais velha, tinha 11 anos, e era como se eu fosse a mãe dele às vezes. Cuidava dele como podia, afinal não tinha mais o meu pai. Ah, o meu pai. Eu lembro pouco dele, só as lembranças mais bonitas, como o jeito que ele cantava quando chegava em casa. Ele trabalhava na roça, era um homem simples, de mãos calejadas pelo trabalho duro. Mas, infelizmente, a vida foi cruel com a gente. Quando eu tinha apenas 4 anos, em 1947, meu pai morreu. Foi uma picada de cobra, sabia? Ele estava lá na roça, trabalhando, e o veneno tomou conta rapidinho. Ele não teve tempo de chegar até a cidade, de procurar ajuda. Minha mãe ficou arrasada, mas teve que se reerguer, por mim e pelo Joãozinho. E foi assim, com esse buraco no peito, que ela seguiu. Nunca reclamou, nunca deixou a tristeza transparecer, porque sabia que tínhamos que viver. E foi logo depois de perder meu pai que as coisas começaram a tomar outro rumo. Quando eu tinha 11 anos, em 1954, a dor que eu guardava dentro de mim foi ficando maior, e as coisas começaram a acontecer. E eu não sabia mais o que fazer. Estava só, sem o pai, sem a mãe sempre por perto, com a minha dor, e ainda tendo que cuidar do Joãozinho, que não entendia nada daquilo. Minha mãe trabalhava em um cafezal que ficava ali perto. E, meu Deus, como ela trabalhava!
Era de sol a sol, ralando o dia inteiro para garantir que a gente tivesse o que comer. Ela não tinha escolha, minha filha. Tinha que fazer tudo por nós, mesmo com a saudade do meu pai apertando o peito dela. A vida não dava trégua, e ela sabia que a gente precisava sobreviver. Eu via ela voltar cansada, com as mãos todas machucadas, mas nunca deixava de sorrir pra gente. Ela sempre dizia: "Vamos conseguir, filha, com trabalho e fé. A gente vai seguir em frente." Só que, pra eu ficar sozinha em casa o dia todo, não dava, né? Eu era muito nova e tinha o Joãozinho pra cuidar. Então, minha mãe, preocupada com a gente, pedia pro tio João, o irmão dela, vir ficar com a gente enquanto ela estava no trabalho. O tio João tinha 30 anos naquela época, mas ele era um pouco, sei lá, diferente, sabe? Não era aquele tio que brincava com a gente, mas sempre estava por ali, se fazendo presente. Ele chegava todo dia, bem cedo, antes de minha mãe sair, e ficava em casa com a gente o dia todo. Eu até gostava da presença dele, porque pelo menos não ficávamos sozinhos, mas ao mesmo tempo, eu sentia que algo não estava certo. Eu não sabia o que era, mas o comportamento dele sempre me deixava desconfortável. E o Joãozinho, que não entendia nada, gostava de ter o tio por perto. Mas eu, com meus 11 anos, já sentia que algo estava fora de lugar, algo que não dava para explicar direito. Com 11 anos, meu corpo já estava começando a mudar. Eu não entendia muito bem, mas sabia que algo estava diferente. Eu me olhava no espelho e via que as coisas estavam começando a se transformar. Meu corpo, que antes parecia de uma menina mais nova, agora começava a mostrar sinais de que eu estava crescendo, mudando, de uma forma que eu nem sabia como lidar. Tudo parecia estar acontecendo rápido demais, e eu não sabia se estava preparada para tudo aquilo. Mas tinha algo que me incomodava profundamente. Quando meu tio João ficava por perto, eu sentia um olhar que não conseguia explicar direito, mas que me deixava desconfortável. Era como se ele me olhasse de uma maneira que eu não entendia, e isso me fazia sentir uma ansiedade crescente. Eu tentava afastar esses sentimentos, mas não conseguia ignorar o desconforto. Então, uma noite, em um sábado, depois que minha mãe chegou do trabalho e a casa se acalmou, eu resolvi falar com ela. Eu sabia que ela confiava no irmão, que ele sempre estava por perto para nos ajudar. Mas eu precisava contar o que estava me incomodando, porque aquilo não estava certo. Com muito cuidado, contei à minha mãe que o tio João estava me olhando de uma maneira que me deixava insegura. Eu falava com hesitação, tentando explicar, sem saber exatamente como colocar em palavras o que eu sentia. Ela me olhou com um sorriso forçado e disse: "Filha, isso é coisa da sua cabeça. O tio João é só um homem que está tentando ajudar. Ele te considera muito." Eu queria acreditar. Eu queria que ela estivesse certa. Mas, ao mesmo tempo, algo dentro de mim me dizia que o que eu estava sentindo não era uma invenção. Mas a minha mãe confiava muito no irmão dela. E eu não queria ser a menina que fazia com que ela duvidasse de quem ela mais amava. "Querida, deixa eu te dar um conselho que, se eu soubesse antes, teria me poupado de muito sofrimento. Nunca deixe uma filha sua sozinha com o irmão. Eu sei que parece difícil, que você confia, que acha que o irmão vai cuidar bem. Mas, minha filha, o que aconteceu comigo? Eu vou te contar agora, para você entender o que estou dizendo. Eu sei que você pode pensar que é exagero, mas o que você não percebe é que, às vezes, as pessoas não têm o coração puro que a gente imagina. Acredite em mim, nem todo tio é o tio que a gente pensa, sabe? Porque são poucos que realmente sabem fazer o papel de tio de verdade, que protegem e cuidam sem querer mais do que isso. O que aconteceu comigo eu nunca desejei pra ninguém. E se eu pudesse voltar no tempo, teria feito tudo diferente. Eu teria falado mais, questionado mais,
nunca teria ficado calada. Então, minha filha, por favor, nunca deixe uma filha sua com o irmão. Não pense que todo mundo vai agir de boa vontade só porque é da família. A gente tem que proteger nossos filhos com todo o amor e sabedoria que Deus nos deu. Eu não quero que você passe pelo que eu passei. O que aconteceu comigo. Eu me sinto forte agora para falar, mas na época foi tão difícil. Se você me permitir, vou te contar o que veio depois. Porque se eu puder te ajudar a evitar a dor que vivi, então vale a pena. Eu sei que o que vou te contar não é fácil, mas é algo que pode servir de alerta. Eu era uma menina com apenas 11 anos e um dia, depois de dar banho no meu irmão mais novo, de 4 anos, fui tomar o meu banho. A casa não tinha o mesmo tipo de segurança que as casas de hoje têm. Não havia portas com trincas. Tudo era simples, como era a nossa vida. Era um final de tarde, quando o sol começava a se esconder no horizonte, e eu estava lá, no meu canto, tentando seguir com a rotina como qualquer menina da minha idade faria. Mas aquele dia não foi igual aos outros. Algo aconteceu que mudou completamente minha vida e minha forma de ver o mundo. Eu fui até o banheiro sem saber que seria naquele momento que minha vida tomaria um rumo muito diferente. Ele entrou no banheiro, empurrou a porta e disse que eu daquele jeito sem roupa ficava bem melhor. O que aconteceu? Os detalhes eu não quero contar, porque é algo doloroso para mim. E nem quero lembrar, mas você já deve imaginar o que aconteceu. Eu fiquei lá, no chão do banheiro de cabeça baixa chorando. Quando as lágrimas caíram, foi como se toda a dor acumulada nos meus anos de infância também descesse com elas. Eu sabia que depois daquele dia, nada seria igual. Mas, com o tempo, comecei a perceber algo que mudou minha vida. Eu tinha forças dentro de mim. Forças que eu não sabia que existiam. Eu não ia deixar aquela dor me definir. E eu não ia permitir que o medo me paralisasse. A vida não é fácil. E muitas vezes enfrentamos momentos de grande sofrimento. Mas, com o apoio de quem nos ama, com coragem e, principalmente, com a certeza de que podemos buscar ajuda, podemos nos curar. Não precisamos carregar as cicatrizes sozinhos. Eu não sabia naquela época, mas ao longo dos anos, aprendi que falar, buscar o apoio certo e procurar ajuda é o primeiro passo para recomeçar. Eu quero que você saiba, minha filha, que se você algum dia sentir medo, insegurança ou algo que te machuque, você tem a coragem para dizer não e buscar ajuda. Você tem o direito de ser protegida, de ser ouvida e de buscar um futuro melhor. Nunca se cale, nunca se deixe ser silenciada pela dor. Você merece a paz e a liberdade de viver sem medo. E você tem força para superar qualquer coisa. Quando minha mãe chegou do trabalho, já eram quase 6 horas da noite. A casa estava mais calma, mas dentro de mim havia um turbilhão que eu não sabia como controlar. Eu estava no meu quarto sozinha e me acabando de chorar. Não sabia como lidar com o que tinha acontecido e, naquele momento, parecia que o mundo inteiro estava virando de cabeça para baixo. Eu sabia que o tio João já tinha ido embora, mas a sensação de angústia ainda estava comigo, apertando meu peito. Minha mãe entrou no quarto e, com aquela voz carinhosa de quem acaba de voltar do trabalho e quer saber como está tudo, me perguntou: "Por que você está chorando, filha? O que aconteceu?" Naquele instante, as palavras não saíam. Eu fiquei sem palavras, como se tivesse medo de dizer o que realmente estava sentindo, como se tivesse medo de que ninguém acreditasse em mim. O medo de falar sobre o que aconteceu era maior do que eu mesma naquele momento. Como contar à minha mãe? Como falar de algo tão pesado e que eu não sabia como lidar? Mas foi então que percebi que a única maneira de eu começar a curar era falar. E mais importante,
Eu não estava sozinha. Eu não precisava carregar tudo sozinha. Naquele momento, eu sabia que pedir ajuda era o primeiro passo. E se fosse necessário, eu falaria para quem fosse preciso, para que isso não ficasse mais escondido dentro de mim, me consumindo. Eu decidi, minha filha, que o medo de não ser ouvida não ia me paralisar. Eu sabia que, embora estivesse com medo, o apoio da minha mãe e o apoio de outras pessoas poderiam me ajudar a sair dessa situação. Eu só precisava encontrar a coragem para dar o primeiro passo. Fiquei a noite toda acordada, meu corpo exausto, mas a mente não conseguia descansar. O que aconteceu ainda estava ali, na minha cabeça, se repetindo como um eco que não deixava a paz entrar. O medo, o desconforto, a vergonha, tudo se misturava de forma que eu não sabia o que fazer. E eu sabia que não podia deixar aquilo me consumir por mais tempo. Mas o que fazer? Como contar? Como pedir ajuda sem parecer que eu estava inventando algo? A noite foi longa. E a cada minuto parecia que o peso aumentava. Eu sabia que precisava falar, mas o medo de ser desacreditada era ainda maior. Fiquei ali, na cama, sem saber se meu coração aguentaria, se a dor ia me consumir. Mas então, quando a luz da manhã começou a surgir, eu sabia que era a hora. Eu não podia mais esperar, não podia mais ficar calada. Levantei cedo, antes de minha mãe sair para o trabalho. Meus pés estavam pesados, mas o coração estava ainda mais. Eu sabia que se não falasse naquele momento, nunca mais teria a chance de dizer a verdade. Então, fui até ela nervosa, com a garganta apertada. Ela estava se preparando para ir ao trabalho, mas ao me ver, ela parou. "Filha, o que foi?" Ela perguntou com aquele olhar preocupado. Eu mal consegui falar, a voz falhando, o peito apertado. Mas naquele instante, as palavras saíram, com uma clareza que eu não esperava. Eu falei tudo, sem mais rodeios. Falei sobre o que aconteceu com o tio João, sobre o que ele fez, e sobre como aquilo estava me destruindo por dentro. Minha mãe ficou parada, olhando bem nos meus olhos. Eu vi aquela expressão dela. Ela estava em choque, mas não de uma forma que eu imaginava. Eu achei que ela não acreditaria em mim, que ela ia achar que era invenção, que eu estava exagerando. Mas não foi isso que aconteceu. Ela me olhou por um tempo que pareceu uma eternidade, mas eu vi nos olhos dela algo que nunca vou esquecer. Ela acreditou em mim. Não havia dúvida no olhar dela. Então, de repente, ela me abraçou, e eu senti que todo o peso daquilo que eu carregava foi embora. Ela me segurou forte, como se estivesse me dizendo sem palavras que estava comigo, que não importava o que tivesse acontecido, ela não me deixaria sozinha. "Filha, eu não vou para o trabalho hoje", ela disse com a voz firme, mas suave. "Agora a gente vai resolver isso. Vou fazer tudo o que for necessário para proteger você. Não importa o que tenha acontecido. Nós vamos superar isso juntos." Naquele instante, algo dentro de mim se acalmou. Eu não sabia o que viria depois, mas sabia que não estava mais sozinha. A dor não desapareceu de imediato, mas pela primeira vez em muito tempo, senti que tinha alguém ao meu lado. Alguém que me acreditava, que estava disposta a me proteger e a enfrentar tudo o que fosse preciso. Minha mãe não hesitou. Ao ouvir a verdade, ela me olhou com os olhos cheios de determinação. Ela sabia que algo precisava ser feito e não iria permitir que aquilo se arrastasse mais. Ela pegou no meu braço com firmeza e, sem dizer uma palavra, me arrastou com ela para fora de casa. Eu estava com o coração disparado, mas ao mesmo tempo sentia uma força nela que me dava coragem. Ela não estava sozinha. Não estava mais me deixando enfrentar aquele monstro do passado. Quando chegamos na casa do tio João, o ar parecia pesado. Eu sabia que a conversa ali não seria fácil, mas ao mesmo tempo sentia que era agora ou nunca.
Minha mãe bateu forte na porta, sem se importar com a hora ou com a situação. Ele abriu, surpreso, e o olhar dele foi de imediato uma tentativa de esconder o que ele já sabia que estava por vir. Minha mãe entrou com os olhos ardendo de raiva e dor. E, assim que ela o viu, a tensão ficou no ar. Ela não precisou de palavras no início. Seu olhar já dizia tudo. Mas, quando ela começou a falar, foi como um furacão. Eu sei de tudo, João. Eu sei o que você fez. Você não vai mais esconder, nem de mim, nem de ninguém, disse ela, a voz tremendo de raiva e de desespero. Ele então se fez de inocente, tentando minimizar, tentando se justificar como se nada tivesse acontecido. Você está exagerando, Maria. Não foi nada disso. Você deve ter entendido errado, disse ele, tentando manter a calma, achando que eu não teria coragem de contar nada, achando que sua palavra ainda tinha força. Mas minha mãe não teve dúvida alguma. Ela o olhou com os olhos cheios de dor e, de repente, não segurou mais as lágrimas. Eu confiava tanto em você, João. Você era o irmão que eu mais acreditava. Como você pôde fazer isso com a minha filha? Sua voz era firme, mas cheia de dor, como se estivesse perdendo algo que jamais imaginaria perder. Ele começou a tentar se acalmar, pedindo para ela relaxar. Vamos resolver isso com calma, com conversa, Maria. Não precisa ir tão longe. Isso pode ser resolvido entre nós, disse ele, tentando a todo custo minimizar o que havia acontecido. Mas minha mãe, com um olhar de força e decisão, disse: Não, João. Não tem conversa que resolva isso. Eu vou denunciar você. Eu não vou permitir que você faça mais mal a nenhuma outra criança. Isso vai parar agora. Você vai pagar pelo que fez. E naquele momento, eu senti um alívio. Aquele peso que eu carregava, aquele medo que me acompanhava, estava se dissipando. Eu sabia que minha mãe não estava mais sozinha nessa luta e que ela não me deixaria voltar atrás. Ela faria o que fosse necessário para garantir que ele não machucasse mais ninguém e que, finalmente, eu pudesse ter a paz que tanto precisava. Ah, minha filha, você não vai acreditar no que aconteceu depois. Ele começou com aquele papo todo, cheio de desculpas esfarrapadas. Disse que tinha se arrependido, que sabia que tinha feito uma coisa horrível, mas que ia mudar. Queria que a gente esquecesse tudo o que tinha acontecido e que a gente seguisse em frente, como se fosse possível apagar a dor que ele causou. Ah, minha filha, como ele falava com aquela voz mansa, querendo enganar a minha mãe. Ele dizia: Maria, eu juro que vou mudar. Eu nunca mais vou fazer isso. Me perdoa. Eu sou teu irmão e te amo. Vamos deixar isso pra lá. Ninguém precisa saber disso. E sabe o que foi mais absurdo? Ele começou a tirar dinheiro do bolso e, com aquele olhar que mais parecia de um crocodilo, estendeu a mão para minha mãe, dizendo: Aqui, Maria, eu quero te ajudar. Pega esse dinheiro, faz o que quiser com ele, mas vamos resolver isso como família, sem precisar de escândalos. Ah, minha filha, que revolta! Você acha que dinheiro ia apagar tudo o que ele fez? Que dinheiro ia devolver a paz que ele tirou de mim? A confiança que ele destruiu dentro de mim? Ele achava que, com aquele montinho de grana, ia fazer minha mãe esquecer o que ele tinha feito com a filha dela. Como ele ousava! Minha mãe, com aquele olhar firme que só ela tinha, olhou para ele sem mover um músculo, mas com a raiva brilhando nos olhos dela. Ela olhou para aquele dinheiro e, com a voz mais firme do que eu já tinha ouvido, disse: João, você pode tentar me enganar com palavras, pode até me oferecer o que tiver. Mas eu sei que não existe dinheiro no mundo que pague o que você fez. Você achou que ia sair impune? Você acha que isso vai ser esquecido? Você vai me dar dinheiro para quê? Para calar a minha boca? Não tem dinheiro no mundo que pague o sofrimento da minha filha.
Ela vai carregar esse trauma a vida inteira. E eu não vou deixar que você continue com essa maldade. Você vai pagar por isso. A voz dela estava tão forte, tão cheia de raiva, mas também de uma determinação que até hoje me dá forças quando lembro. Ela disse para ele que não havia nada que pudesse mudar a dor que ele causou. Você vai pagar, João. Vai pagar de um jeito que eu nem sei como, mas vai pagar. Não vai ser com dinheiro que você vai me convencer, e não vai ser com palavras doces que vai apagar o que fez. O que você fez não tem perdão. E ali, naquele momento, eu senti um alívio, minha filha. Sentir a força da minha mãe, aquela mulher que nunca hesitou em me proteger, me deu coragem. Ela não ia mais permitir que ele se safasse. E, minha filha, eu vi no rosto dela que ela estava decidida. Ela sabia o que tinha que fazer. E ela ia fazer, sem medo de enfrentá-lo. E foi o que aconteceu. O tio João, com aquele sorriso torto, não teve mais palavras. Ele tentou insistir, mas minha mãe não deu brecha. Ela virou as costas e me levou de volta para casa, enquanto o tio João ficou lá, com a cara de quem sabia que a verdade estava ali e que nada mais poderia esconder. Ah, minha filha, eu estava tão confusa, tão cheia de medo, mas a minha mãe... Ah, a minha mãe... Ela sabia o que tinha que fazer e não ia deixar nada passar. Eu podia ver no rosto dela a determinação. Ela me puxou pela mão e me disse: "Vamos, filha, vamos dar um basta nisso agora. Vamos lá fazer o que precisa ser feito." O caminho até a delegacia foi silencioso. O medo era grande, mas a coragem da minha mãe era ainda maior. Ela não estava mais pensando no quanto isso ia me machucar ou no que os outros iriam pensar. Ela só pensava em uma coisa: fazer justiça. Ela queria que o tio João pagasse pelo que fez. E eu sabia que, mesmo com toda a dor, essa decisão dela era a certa. Mas, no fundo, meu coração estava apertado, meu estômago revirando. O medo de tudo o que aconteceria a seguir era imenso. Quando chegamos na delegacia, o clima parecia tão frio, tão distante, como se nada fosse sério ali. Mas logo vimos a polícia se mobilizando. Minha mãe, com a mesma firmeza de sempre, foi direto ao balcão e disse: "Eu quero fazer uma denúncia. Meu irmão, João, abusou da minha filha." Ela disse isso sem hesitar, com a voz firme. Quando as palavras saíram da boca dela, parecia que tudo ao nosso redor parou por um segundo. O impacto foi tão grande, a delegacia ficou em silêncio. Eu me senti pequena, como se o peso do mundo tivesse caído sobre os meus ombros. Mas, ao mesmo tempo, não sabia se era o momento certo de me sentir aliviada. A policial que nos atendeu foi gentil, mas era nítido que ela estava lidando com algo tão delicado, algo que sempre toca o coração de qualquer um. Ela nos levou para uma sala reservada, onde começou a me fazer perguntas. Eu tremia, sentia a garganta seca, mas a minha mãe estava lá, ao meu lado, com a mão no meu ombro, dizendo baixinho: "Você está forte, filha. Você não está sozinha." Eu olhei para ela e vi o medo nos olhos dela também. Mas a determinação estava mais forte do que tudo. Ela não ia parar, não ia desistir. Quando terminei de contar tudo o que tinha acontecido, tudo o que o tio João fez comigo, a polícia começou a se mobilizar. As coisas começaram a ficar reais, mais do que eu jamais imaginei. Eu não sabia como ia ser, mas eu sabia que minha mãe não tinha mais volta. Ela não estava disposta a deixar o tio João escapar dessa. Ela ia fazer de tudo para que ele fosse punido. Mas você sabe, minha filha, que a vida nunca é simples. Mal sabíamos o que estava por vir. O tio João, ao saber que nós tínhamos feito a denúncia, ficou furioso. Ele não se conformou, não aceitou. E foi então que a situação ficou ainda mais tensa. Ele começou a se aproximar de outros familiares, tentando manipular a situação,
dizendo que minha mãe estava inventando tudo, que ela estava sendo impulsiva e exagerada. Ele até se fez de vítima, dizendo que a nossa família estava destruindo a vida dele. Ele foi até a casa da minha mãe, bem na cara dura, querendo manipular a situação, com um sorriso falso e um discurso cheio de mentiras. Ele sabia que a história estava saindo de suas mãos, mas ele não ia deixar barato. Ele tentou de tudo, até se apresentar como o arrependido, aquele tio que só queria reconciliação. Mas ninguém caiu na dele, minha filha. Ninguém. A justiça já estava tomando seu curso, e o que ele não esperava era que, enquanto ele jogava seu teatrinho, a verdade estava vindo à tona, mais forte e mais clara do que nunca. E sabe o que ele fez quando percebeu que não tinha como voltar atrás? Ele começou a tentar comprar silêncio de algumas pessoas da família, oferecendo dinheiro e até promessas de ajudar em outros aspectos, como se tudo fosse um jogo. Mas a minha mãe, ela nunca se deixou enganar. Ela sabia exatamente o que estava acontecendo e estava pronta para enfrentar até o fim. A batalha estava apenas começando, mas o pior ainda estava por vir. Foi aí que a coisa ficou realmente tensa. Eu e minha mãe estávamos em casa esperando notícias, quando soubemos que a polícia tinha chegado na casa dele. A princípio, achamos que ele poderia ter sido pego, mas a notícia que chegou era ainda mais assustadora. Ele tinha desaparecido. Não estava mais lá. Tinha deixado tudo para trás, as malas feitas, como se estivesse pronto para fugir. Quando soubemos disso, meu estômago virou. Era como se o mundo tivesse virado de cabeça para baixo. Ele sabia que estava perdido. E foi nesse momento que o jogo virou. A casa dele, que antes estava cheia de desculpas e mentiras, virou uma prova contra ele. Não havia mais como negar. Ele estava tentando escapar da justiça. A polícia não perdeu tempo. Com a ajuda de vizinhos que viram ele saindo apressado, começaram a procurar em todas as direções. Sabiam que, se ele quisesse fugir, ele precisaria sair dali rapidamente. E foi quando, ao vasculharem a cidade, descobriram que ele tinha tentado pegar um transporte para uma cidade vizinha. Não havia muito para onde ele ir, e a polícia logo o rastreou até uma estalagem simples, na entrada da cidade, onde ele tentou se esconder. Aquele lugar era o tipo de hospedagem em que as pessoas só ficavam por pouco tempo, e ninguém fazia muitas perguntas. Mas ali, meu tio já não era mais aquele homem disfarçado de boa pessoa. Ele estava acabado, sem saber o que fazer, como se soubesse que estava sendo vigiado. E no instante em que a polícia chegou lá, ele percebeu que sua fuga tinha acabado. Foi preso naquela estalagem mesmo. Um pequeno quarto, mal iluminado, com o cheiro de madeira velha e fumaça. Ele sabia que não tinha mais como escapar. Não houve discussão. Não houve briga. Ele foi levado em silêncio, sem tentar mais enganar ninguém. Mas, na verdade, naquele momento, eu ainda não entendia o que estava por vir. A prisão dele não significava que tudo tinha acabado. O pior ainda estava por vir. Uma semana depois da prisão dele, já começávamos a ouvir uns rumores. Aquelas notícias que corriam de boca em boca, mas que a gente não sabia se podia acreditar. Primeiro foi alguém comentando na cidade que os outros presidiários estavam batendo nele, por saberem o que ele tinha feito. Como se o fato de ele ser o homem que havia causado tanta dor tivesse se espalhado pelos corredores da prisão. Depois, veio a notícia de que os abusos não eram só físicos. Não. Ele estava pagando de uma forma que não dava nem para imaginar. Começaram a dizer que na cadeia ele estava sofrendo exatamente o que ele fez com a sobrinha dele. Ou melhor, comigo. Os outros prisioneiros revoltados o humilhavam, o maltratavam. E o que antes parecia ser uma defesa do bem, agora tinha se transformado em uma sentença de sofrimento para ele. Claro,
Muita gente na cidade não sabia se era verdade, se aquilo tudo não era só um boato cruel, criado para desmerecer o que ele havia feito. Mas, de alguma maneira, o que ouvimos parecia ter uma verdade difícil de negar. Ele não estava recebendo nenhum tipo de piedade. Era estranho, porque eu não sabia se sentia algum tipo de alívio, alguma sensação de justiça. O que ele estava passando parecia ser uma punição que vinha de dentro da própria prisão, de outros homens que sabiam da dor que ele causou e não estavam dispostos a deixar ele sair impune, nem dentro daqueles muros. Não sei dizer se aquilo era justo ou não. Não queria saber, na verdade. O que mais me assombrava era a ideia de que ele estava pagando de um jeito tão cru e desesperador. Eu não sabia o que sentir. Minha mãe, por sua vez, ficava em silêncio, pensando, talvez, que nem todo sofrimento merecia ser passado. Ela sabia o que ele fez e o que ele tinha que enfrentar, mas não sabia se ver ele, pagando dessa forma, lhe dava algum consolo. Ela sabia que por mais que ele estivesse recebendo sua punição, aquilo nunca poderia apagar a dor que ele causou. E nós duas sabíamos que, por mais que o mundo tivesse dado volta, a gente jamais ia conseguir deixar de carregar o peso do que aconteceu. E assim, a vida seguiu. Em 1963, eu já tinha 20 anos. A vida, de certa forma, começava a tomar um rumo diferente. Minha mãe, com 49 anos, já estava começando a recuperar suas forças. Depois de tudo que passamos, ela decidiu que merecia tentar ser feliz de novo. Foi quando ela conheceu o Jonatas. O Jonatas era um homem muito diferente do que qualquer um poderia imaginar. Ele era crente evangélico, muito devoto, e isso dava a ele uma calma, uma paz que eu via nela, nas suas atitudes e nas palavras que ele dizia. Ele não era aquele tipo de homem barulhento ou que queria chamar atenção. Pelo contrário, ele era tranquilo, generoso e, mais importante, ele cuidava muito bem da minha mãe. Lembro como se fosse hoje. Ele tinha um olhar sincero, uma forma de se preocupar com ela que me fez ver que talvez ela estivesse, sim, no caminho certo, ao decidir recomeçar. Ele não fazia questão de se mostrar em excesso, mas as pequenas coisas que ele fazia para ela, como pegar a toalha do banho e até preparar um café pela manhã, eram demonstrações de carinho que minha mãe nunca havia recebido daquele jeito. Ele a tratava com um respeito que ela merecia. E a forma como ele a fazia sorrir, isso foi algo que eu nunca vou esquecer. Eu fiquei muito feliz ao ver que minha mãe estava disposta a tentar reconstruir sua vida. Eu via que ela merecia essa felicidade. Ela estava se permitindo de novo sonhar, sorrir, e o Jonatas parecia ser exatamente o que ela precisava naquele momento. Ele a respeitava, entendia suas dores e me dava a sensação de que ele nunca ia deixar ela sofrer como sofreu antes. Ver minha mãe se abrindo para esse novo amor, ver ela se entregando a essa nova fase, foi uma sensação boa que não dá para explicar. Às vezes a vida nos dá umas surpresas, e naquele momento eu sentia que, apesar de tudo que tínhamos passado, a vida estava nos dando uma segunda chance. Minha mãe, com o Jonatas ao lado dela, finalmente parecia estar no caminho de curar as feridas que o tempo tinha deixado. Eu não sabia o que o futuro nos reservava, mas eu tinha a esperança de que, juntos, seria possível recomeçar. Os anos foram passando, e eu, por mais que tentasse, não conseguia mais me entregar a ninguém. Já estava na minha vida adulta, com sonhos e esperanças. Mas o que meu tio fez comigo... isso nunca saía da minha cabeça. Eu até tentava me relacionar, fazer novos amigos, até dar uma chance ao amor. Mas a sensação de estar suja, de ser marcada por algo tão cruel... Isso era como uma sombra que me seguia, não importava o que eu fizesse. Cada vez que eu me aproximava de alguém, algo dentro de mim travava. Era como se o medo, a dor, o desprezo, tudo isso voltasse com força.
E era tão estranho, porque as pessoas nem tinham ideia do que estava se passando dentro de mim. Eu olhava os outros, que pareciam tão livres, tão felizes, e pensava: será que algum dia vou conseguir ser assim também? Será que algum dia vou conseguir olhar alguém nos olhos e sentir algo bonito, algo puro? Mas, ao invés disso, me sentia em pedaços. Era como se o que ele fez comigo tivesse me arrancado algo que eu nunca conseguiria recuperar. Cada tentativa de amor, cada encontro que eu tentava, parecia desmoronar como castelos de areia. Eu sentia uma repulsa, uma sensação tão horrível que só quem passou por algo assim pode entender. Eu me sentia pequena, frágil e totalmente incapaz de abrir meu coração novamente. O pior de tudo é que, no fundo, eu sabia que aquilo era algo que não tinha escolha, que não podia controlar e que o tempo não me ajudava a superar. Mas a memória daquele ato, a sensação de ser invadida e desrespeitada, isso permanecia. E, sinceramente, muitas vezes me perguntei: será que algum dia vou me sentir limpa de novo? Será que vou conseguir superar o que fiz comigo mesma sem querer? E eu sei que tem muita gente por aí que talvez esteja lendo isso e sentindo exatamente o que eu senti. Talvez você tenha se encontrado em um momento assim, onde as feridas parecem não sarar nunca. Eu queria saber, você já passou por algo assim? Já se sentiu como se não conseguisse seguir em frente? Como se algo tivesse te marcado para sempre? Deixe seu comentário. Eu adoraria ouvir a sua história e saber que não estou sozinha. Em 1968, os tempos tinham passado e muita coisa havia mudado. O relógio da vida não parava e, de alguma forma, a vida de todos foi seguindo. A notícia chegou até nós como uma sombra, pesada e inesperada. Meu tio havia falecido na cadeia. Os policiais o encontraram morto, na cama da prisão, vítima de um infarto. Minha mãe, apesar de tudo que havia acontecido, ficou um pouco triste. Afinal, ele ainda era irmão dela. E mesmo após tudo o que ele fez, ela tinha aquele laço de sangue, aquele pedacinho de história que ninguém podia apagar. Ela ficou quieta por um momento, olhando para o vazio, talvez refletindo sobre os bons tempos de infância que já haviam passado. Mas por dentro, ela sabia que, ao fim das contas, ele fez escolhas que não tinham perdão. Eu não consegui sentir o mesmo. Eu queria até tentar, mas as lágrimas que vieram aos meus olhos não eram de tristeza pela morte dele. Não, era uma mistura de sentimentos confusos, como um nó na garganta que não queria sair. E foi quando caiu uma lágrima silenciosa, quase como se meu corpo estivesse tentando me liberar da dor que me acompanhava. Porque até aquele momento, até aquele ano, o que ele fez comigo ainda estava lá, bem guardado, como uma cicatriz que parecia não querer cicatrizar. Eu estava lutando, sabe? Lutando tanto para deixar o trauma para trás, para seguir em frente, para encontrar paz de algum jeito. Mas aquela lembrança, a sensação de ser invadida, a vergonha, o medo, tudo isso ainda estava dentro de mim, como um peso invisível que eu não conseguia largar. Mesmo com os anos passando, aquela ferida ainda ardia. Eu sabia que não era fácil. Sabia que talvez a dor não desaparecesse de uma hora para a outra. Mas eu estava tentando, todos os dias, seguir em frente, reconstruir quem eu era. Porque eu queria ser mais do que o que ele fez comigo. Eu queria viver, amar e me libertar daquele passado que parecia não querer me deixar. E sei que talvez você também tenha algo que ainda dói. Algo do passado que parece nunca sarar. Às vezes o tempo nos engana, nos faz pensar que as coisas vão se curar sozinhas. Mas a verdade é que é uma batalha diária. Se você já passou por algo assim, ou ainda está lidando com isso, não se envergonhe. Todos nós temos nossas lutas. Foi só em 1974
quando eu tinha 31 anos, que finalmente conheci o meu primeiro amor. O nome dele era Gilberto. Ele era professor e, curiosamente, o conheci através do meu irmão. Meu irmão, que já tinha 20 anos na época, comentava sobre mim com o seu professor e, de alguma forma, isso fez com que os nossos caminhos se cruzassem. Começamos a nos conhecer aos poucos, e o mais surpreendente foi ver como as coisas iam se encaixando de forma natural. Eu, que até então achava que nunca conseguiria me abrir para ninguém, comecei a perceber que era possível amar, que existia um jeito de viver o presente sem as sombras do passado me impedindo. E foi com o Gilberto que eu senti pela primeira vez o que era o amor verdadeiro. Quando eu tinha 36 anos, uma notícia mudou tudo em nossa vida. Eu estava grávida. Descobri de uma forma tão simples, mas com um peso de emoção que só quem já viveu sabe o que é. Aquele momento foi de pura felicidade. Gilberto ficou tão, mas tão feliz ao saber que seria pai, que me pediu em casamento na mesma hora. Eu nunca imaginei que algo tão simples poderia ser tão carregado de amor. Não era um grande casamento, não foi nada extravagante. Foi um casamento simples, mas com uma carga de carinho e dedicação que eu jamais poderia ter imaginado que fosse possível. Eu coloquei o nome do nosso filho de Pedro. Aquele nome soava como uma promessa, uma renovação da minha vida. Com ele, eu poderia realmente dizer que havia encontrado um recomeço, uma nova chance de ser feliz e de ser amada. E, apesar de tudo o que aconteceu antes, eu pude ver que sim, a vida podia ser boa. Sim, poderia ter felicidade, amor e esperança. A minha jornada tinha sido longa, cheia de dificuldades. Mas ali, naquele momento, com Gilberto ao meu lado e Pedro na barriga, eu sentia que a dor do passado, por mais difícil que tivesse sido, estava ficando para trás. Eu finalmente estava pronta para viver de novo. Os anos foram passando e meu filho, Pedro, já estava com 5 anos. Ele era uma gracinha, daqueles meninos que com um sorriso conquistavam o mundo. Eu olhava para ele e me sentia imensamente grata por ele ter vindo à minha vida. Por ele ser o reflexo de tudo o que eu ainda acreditava que poderia ter. Pedro me dava um novo propósito a cada dia. Um amor incondicional que me fazia esquecer do passado e de todos os pesares que carreguei durante tanto tempo. Minha mãe, sempre tão orgulhosa de ter um neto, era uma verdadeira diversão com ele. Quando ela brincava com o Pedro, parecia que o mundo ao redor dela desaparecia. Ela se transformava em uma criança, esquecendo todos os problemas que a vida tinha colocado em seu caminho. O que mais me tocava era ver a alegria dela em ser avó, em dar toda a atenção ao Pedro, em vê-lo crescer e se desenvolver. Era como se aquele sorriso do meu filho fosse o presente que ela sempre precisou para curar tantas feridas do passado. Ela brincava com ele no jardim, dançava e cantava, como se tudo o que passamos tivesse ficado para trás. A risada dela, cheia de felicidade, se misturava com a risada de Pedro, e aquilo, para mim, era mais que suficiente. Não importava o que o passado tinha feito com a gente. Ali, naquele momento, podíamos ser felizes. Podíamos viver a leveza de um amor simples e sincero. A felicidade que Pedro trouxe para minha mãe foi um bálsamo para todos os nossos corações. Ela, que sempre foi tão forte, agora encontrava na companhia do neto uma forma de renovar sua própria energia, de se lembrar de que a vida, mesmo com suas dores, podia nos oferecer momentos como aqueles. E eu, que sempre carreguei tanto medo e sofrimento, finalmente pude respirar mais leve, sabendo que o amor que eu tinha por Pedro era o suficiente para me curar de tudo aquilo que um dia tentei esquecer. Os anos continuaram a passar, e a vida nos surpreendia com novas alegrias. Meu irmão, que sempre esteve ao meu lado, também teve um filho. Um menino lindo que chamou de Rodrigo.
Minha mãe, agora com 2 netos, estava radiante. Ela sempre dizia que se sentia completa, realizada, como se tudo o que ela tivesse vivido tivesse valido a pena, porque agora ela tinha seus netinhos ao seu redor. Era como se a felicidade de vê-los crescer fosse a recompensa que ela tanto merecia. Mas, como sempre acontece, a vida não nos dá apenas dias de sol. E então, uma notícia ruim chegou para abalar o nosso mundo. Minha mãe começou a passar mal. No início parecia algo simples, mas logo ficou claro que não era. Ela teve uma queda de saúde e precisou ficar de cama. Fiquei desesperada, sem saber o que fazer. A mulher que sempre foi tão forte, tão cheia de vida, agora estava ali, fragilizada. Mas, ao seu lado, estava o Jonatas, seu marido, sempre tão atencioso, cuidando dela com todo carinho, fazendo tudo o que podia para vê-la bem. Ele estava ali, com ela dia e noite, mostrando o quanto o amor verdadeiro poderia suportar até os momentos mais difíceis. Porém, a situação foi piorando. Descobrimos que minha mãe tinha diabetes e, apesar de ser uma guerreira, ela não conseguiu se livrar do seu mal. A diabetes tomou conta de seu corpo com força e, com o tempo, ela foi perdendo suas forças. Mas, mesmo com tanta dor, ela nunca deixou de cuidar de mim. Ela foi a pessoa que me ajudou a superar tudo o que eu tinha vivido, a me tornar forte, a seguir em frente e a nunca desistir, não importa o que acontecesse. Eu tentei ser forte para ela também. Tentei ser o apoio que ela sempre foi para mim. Mas, no fundo, sabia que o momento que eu tanto temia estava chegando. E, infelizmente, o dia chegou. Minha mãe faleceu com 71 anos. O coração apertado e as lágrimas escorrendo, eu me despedi dela. Era impossível acreditar que a mulher que me deu a vida, que me ensinou a viver, agora não estava mais aqui. Ela se foi, mas me deixou o maior legado: a força, a coragem e a capacidade de sempre recomeçar, não importa o quão difícil fosse o caminho. Eu, que tanto aprendi com ela, agora tinha que seguir em frente, honrando sua memória e fazendo o melhor para viver uma vida que ela teria se orgulhado. E, se hoje estou aqui, ainda superando minhas próprias batalhas, sei que é porque ela me ensinou que, apesar de tudo, a vida continua e nós também precisamos continuar. Com o passar dos anos, a vida foi me ensinando a ser forte, a dar valor às pequenas coisas, às coisas que realmente importam. Nunca tive mais filhos. O único que Deus me deu foi o Pedro, meu filho querido, que sempre esteve ao meu lado, me dando amor, carinho e, de alguma forma, me ajudando a curar as feridas que a vida me impôs. Às vezes, me pego pensando que não precisava de mais filhos, porque, com ele, eu já tinha tudo. Ele foi a alegria dos meus dias e o motivo de eu ter superado o passado, de ter recomeçado, de ter sido forte. Hoje, com 82 anos, me sinto realizada. A caminhada não foi fácil, mas Deus me deu forças para passar por tudo. A cada passo, a cada desafio, eu tinha a minha mãe ao meu lado, me guiando, me apoiando. Ela foi a razão pela qual consegui superar o trauma que carreguei por tanto tempo. Ela foi minha mãe, meu pai, minha melhor amiga. E por isso, quando ela se foi, uma parte de mim se foi também, mas com a certeza de que ela estava num bom lugar. Ela merecia todo o descanso, todo o amor, porque foi uma mulher extraordinária. Hoje, olhando para a minha vida, posso dizer que me sinto feliz. Com tudo o que passei, com as dores, com as alegrias, com as conquistas e as perdas. Me sinto em paz. E como se não bastasse a felicidade de ver meu filho crescer, se tornar um homem maravilhoso e constituir sua própria família, a vida me presenteou com algo ainda mais especial. Uma netinha chamada Júlia. Ah,
Como eu a amo! Ela traz tanta alegria para os meus dias, como se fosse um pedaço da minha própria alma. Mas as surpresas da vida não pararam por aí. Hoje sou bisavó. A minha netinha, Júlia, já me deu um lindo bisneto, um garotinho chamado Jorge. Ele é a razão do meu sorriso mais largo. Fico encantada com o seu jeitinho, com a sua energia, e fico tão feliz em saber que, de alguma forma, a história da nossa família continuará, que minha memória, meus ensinamentos e o amor que eu sempre cultivei vão viver através dele. E aqui estou, com 82 anos, cercada de amor, com a sensação de dever cumprido. Minha vida foi marcada por desafios, mas também por tantas vitórias. Fui mãe, fui filha, fui amiga, e hoje sou avó e bisavó, com um coração cheio de gratidão. E você, como está a sua vida hoje? Quais são as suas vitórias, suas superações? Compartilhe suas experiências, seus pensamentos. Vamos dividir juntos essa caminhada, pois, no fim, somos todos aprendizes e, cada um de nós, carrega uma história que merece ser ouvida. Agora, minha querida, se você chegou até aqui, eu peço com todo o carinho do meu coração. Deixe o seu like e se inscreva no canal para ajudar a vovozinha aqui a continuar compartilhando essas histórias com você. E não se esqueça de deixar nos comentários o que você achou da minha história, porque eu adoro saber o que você pensa. Ah, e tem mais! Entre no nosso grupo do WhatsApp, assim você vai receber as histórias em primeira mão, tudo quentinho para você. O link está aqui na descrição do vídeo ou no primeiro comentário fixado. Abraço apertado, minha querida, e beijo no seu coração.